que editora vai topar publicar esse tema que tem um certo tabu, né? E aí foi muito legal que eles embarcaram super no sonho comigo. E quando eu fui fazer o pitch, eu falei, gente, é muito mais fácil explicar isso do que sexo. Sabe aquele sentimento de querer muito uma coisa que você não tem? Pois bem, era isso que minha mãe sentia o tempo todo, um vazio na barriga. E eu sempre penso essa vazio na barriga porque era exatamente o que eu sentia. É muito difícil você explicar o que é essa jornada, né? Aí você tem uma ilustração que, na hora que você abriu, eu olhei, já tinha lido o livro algumas vezes, você abriu aqui agora, eu me emocionei. Porque é isso, é muita gente envolvida. E como é que você vai tangibilizar isso para alguém que nunca viveu isso, né? Eu acho que tudo que você falou mostra que a sua jornada, ela se tornou um propósito, né? E eu acho que você fala para as crianças, mas você também fala para os pais. Oi, pessoal, eu sou a Cacá. E no episódio anterior do Amigas in Vitro, a gente trouxe duas amigas nossas muito queridas que não passaram pelo tratamento de fertilidade, mas elas viveram com a gente esse tratamento e foram nossas redes de apoio durante esse momento. Tá muito bacana o episódio, porque a gente traz um olhar diferente, com uma outra perspectiva. Parece que a gente está tomando um chá da tarde e contando essa história para vocês. E hoje a gente está trazendo uma outra amiga super querida, a Marcelinha. E a Marcelinha, ela é muitas coisas. Advogada, criadora do perfil Mãe Lê Pra Mim no Instagram. Vocês têm que seguir, é imperdível essa dica. Ela é escritora de 2 livros infantis e agora se aventurando como podcaster. Obrigada, Marcelinha. Obrigada. Obrigada por me receber. Muito bom ter você aqui, o prazer é nosso. Marcelinha, a gente sabe que você também fez FIV, como eu e a Cacá. E aí, como é que foi receber essa notícia e processar essa informação? Pra mim, assim, não foi uma surpresa que eu fiz FIV, porque quando eu tinha 15 anos eu ainda não tinha ficado menstruada, já tinha 1,80 m, eu sou super alta, e fui num médico e ele falou, olha, vamos tomar remédio para induzir um ciclo menstrual e assim retardar o crescimento, ou parar o crescimento. Mas o que eu não sabia é que eu tinha um ciclo menstrual, mas eu não ovulava. Mas eu imaginava que eu ia ter alguma dificuldade. Os médicos me falaram, mas todo mundo sempre me disse assim, olha, fique tranquila, você é nova, quando você casar você vai ver, você vai tomar um remédio, vai dar tudo certo. Então, assim, não foi tanto uma preocupação para mim ao longo da vida, eu acho que devia ter sido mais, eu acho que os médicos deviam ter me alertado mais. Então entra um pouquinho naquela conversa da desinformação, né? Acho que a gente às vezes conhece pouco do corpo e procura saber pouco. Mas não foi um choque quando eu tive que entrar no processo, né, nessa jornada, mas eu não sabia que ia ser tão difícil e que ia ser com tantos altos e baixos. E ao longo do seu tratamento, qual que foi, assim, um dos momentos mais difíceis que você viveu durante todo o seu processo? Perfeito. Conta um pouquinho pra gente, assim, como foi, o que você achou? Perfeito. Então, assim, eu comecei primeiro, então, eu tinha que tomar hormônio de toda forma para ovular, né? E engravidei fácil, engravidei 2 vezes fácil, perdi 2 vezes, então um momento muito difícil, foi uma perda que eu tive com 11 semanas, teve que fazer a curetagem, né, eu me lembro, assim, que eu caí no chão do hospital, assim, tudo horrível, foi muito duro. E aí depois, já na FIV, eu acho que um momento muito duro também, foi quando já estava no meu 2º ciclo e eu comecei a fazer o teste de cromossoma dos embriões, e eles davam todos com alguma questão. E aí eu pensava assim pra mim, peraí, então eu ovulei pouquíssimas vezes na minha vida, né, porque eu comecei a ovular já, né, tentando engravidar, e o histórico muito ruim. Será que é possível que eu nasci com 100% dos meus óvulos ruins? E o médico falou assim, olha, não é, seria bem raro, mas também não é impossível. Então esse foi um momento que eu me lembro que eu estava no aeroporto, o médico me ligou para dizer que o teste que a gente tinha feito, todos os embriões tinham algum problema. Eu fiquei tão transtornada que eu perdi minha carteira, fui embarcar, a mulher, cadê seu documento? Não tinha, sabe assim? Esse foi fundo, caos, fundo, assim, eu precisei sair de mim, assim, virei uma pessoa transtornada. Então esse foi bem difícil também. Então acho que, e aí, contando um pouquinho mais, então depois desse momento que foi bem fundo do poço, aí eu tomei uma decisão, que até hoje eu não sei se foi a decisão acertada ou não, mas que foi ir para os Estados Unidos para fazer o tratamento lá. Minha sogra é ginecologista e ela ficou sabendo de uma clínica no Colorado. Quando ela me propôs isso primeiro, eu falei, você tá louca? Eu trabalho que nem uma louca. Como é que eu vou pegar 2 voos para chegar num lugar que tem fuso horário? E ela falou, mas eu meio que entendi que essa é a clínica, assim, você chegou já no seu pior momento, assim, você não quer ir all in? E aí ela até brincou assim, se seu pai pagar metade, eu pago metade desse bebê. Aí meu pai falei, só gatou, que ele falou, aí, tá louca? Vamos embora. Aí os avós embarcaram nessa missão. E a gente foi, e aí no Colorado trouxe uma dificuldade muito grande de agenda, de mais emoções, mais dificuldades, né, enfim,
como vocês sabem, os ciclos são cancelados e tal. Mas lá deu certo, então assim, eu nunca vou falar mal dessa minha solução, porque foi a que deu certo, mas muita gente me pergunta, você acha que é necessário ir para os Estados Unidos? Eu acho que com certeza não. Acho que a medicina brasileira está super avançada, acho que desde que eu fiz também só tem melhorado, pelo que eu tenho, evoluiu muito, pelo que eu tenho investigado. Então, assim, deu certo para mim, mas não acho que é a solução para todas as pessoas. Boa, legal. E como é que foi para você receber o positivo, sabe? Aquele tão desejado positivo depois dessa jornada enorme e cheia de dúvidas, né? Sim, com certeza. Então, para mim, eu quero contar, acho que vale a pena contar o do ciclo que eu engravidei, que tem muita coisa emblemática, assim. Legal. Então, nessa clínica tinha uma coisa muito legal, que era um grupo de apoio dentro do Facebook, que tinha umas 2.000 mulheres, e tinha um grupo de pessoas que já tinham engravidado e outras estavam tentando. E eu tinha uma dificuldade que era ter um endométrio grosso o suficiente para fazer a transferência do embrião. Então, meu endométrio ficava fino demais, eu comprava passagem, buscava o hotel, fazia as malas, tal, chegava, ia no médico, ele falou, seu endométrio tá fino, cancelava tudo. Ligava pro meu cliente, lembra que foi que eu ia viajar? Não vou viajar mais, podemos fazer reunião, então um caos. E aí, teve um ciclo que foi desmarcado, tal, aí o médico falou assim, olha, vamos all in agora, que é fazendo várias coisas meio experimentais também, que talvez vão ter um efeito, talvez não vão ter. E aí foi até interessante que uma das coisas que eu fiz, eu ouvi num podcast, uma mulher falou, eu tomei Clexane para afinar o sangue. Eu falei, será que eu posso tomar? E o médico falou, olha, você não tem essa indicação para isso, mas mal não fará se quiser. Enfim, fiz várias coisas experimentais. Nunca vou saber o que foi determinante, mas certo que eu fiz. E aí, fiz assim, uma das coisas, era uma história engraçada, uma das coisas que ele falou que eu podia tomar era Viagra. Porque Viagra foi criado para afinar o sangue, né, melhorar a circulação. No homem teve o side effects, né, de facilitar a ereção, etc. E na mulher, bombeia sangue pro útero. E aí ele me disse assim, olha, se você quiser, você pode mandar fazer manipular aqui no Colorado, mas tem que começar a tomar depois de amanhã. Eu falei, como é que eu vou pegar um Viagra manipulado no Colorado? Enfim, mobilizei todo mundo que eu conhecia. Nossa. Meu ex-sócio estava indo numa viagem para Nova York. Eu liguei pro cara no Colorado, pedi para ele fazer o coisa. Mudaram o nome para não estar escrito Viagra. Chip para Nova York. Uma amiga minha pegou em Nova York, deu pro meu ex-sócio. O ex-sócio chegou no Brasil, foi parado na alfândega, eram 60 supositórios de Viagra. Você tem mais remédios do que pode transportar internacionalmente, sei lá. Eu falei, olha, desenrola aí, você é um super advogado, desenrola. Aí desenrolou, me trouxe, fui, e aí eu tinha uma passagem bocada que eu cancelei, porque o endométrio estava fino, e o médico falou assim, vai para uma viagem para você disparar a cabeça e tal. E eu fui para Islândia no carnaval, que é tipo menos 30 graus, neve na cara, porque eu tava precisando ver Deus. Falei assim, aí levei os 60 Viagras, eu tomava por dia, era estrogênio oral, estrogênio vaginal, estrogênio injeção, testosterona creme, progesterona supositório, progesterona injeção, 4 vezes por dia supositório de Viagra, e vitamina E injetada e tomada. Mas era assim, imagina eu na Islândia, no tour, né? Eu me fazia tipo uma cabaninha para eu colocar o supositório. Bizarro. Fiz tudo isso que eu tô narrando para vocês, voltei. Fui na Islândia fazer um check do endométrio, porque tinha que checar, né? Contei tudo isso pra médica lá no meio em Reykjavik. A mulher falou, olha, tá muito bem. Então eu falei, tá, perfeito, é agora. É esse que eu vou engravidar. Cheguei aqui, fui no Einstein, fiz o coisa, ela falou, o endométrio tá 6,5, tem que ser no mínimo 8, e ainda tá meio descamando. Falou uma coisa assim, tipo, péssimo. E no dia da viagem. Eu falei, o que eu faço? Desmarco, não desmarco. Desmarco, não desmarco. Pô, o cara preso na alfândega, eu no meio da van, colocando supositório, o médico em Reykjavik, assim, não é possível. E aí eu me lembro, algumas coisas aconteceram. Eu liguei pro meu pai, pro meu marido, meus pais e pro meu marido, e eles falaram, cara, a decisão é sua. Pra você foi super difícil conseguir esses ovos, eu tinha ovulado 22 ovos, 2 dos quais eram os que eu viria transferir, todos os outros tinham problemas, tal, tem um congelado. Ou seja, é um percentual muito baixo de ovos bons. E aí, eles falam, você que decide, a decisão é sua. E aí eu entrei no grupo de apoio e falei assim, gente, eu sei que aí no Colorado é sei lá que horas, mas por favor, alguém me responde. Alguém engravidou aqui com endométrio menos de 8? De 6,5, 6? Aí 2 mulheres, Mimi. Eu falei, ok, eu vou. Aí fui. Ai, que Lindo, né? Legal. E aí tem uma história muito linda também, que eu até escrevi conta no meu livro, que aí a gente chegou lá, foi, papá, aquela tensão, e aí eu tava vendo o seu judia, e todos os médicos da clínica eram judeus também. E eu comecei a ver que o dia da transferência ia cair no dia de Kippur, que é o dia mais sagrado, que é o dia que você não pega carro, não come, né? Enfim, vai na sinagoga. Eu falei, o que vai acontecer? Porque quem vai trabalhar nesse dia? Não pode trabalhar. E eles falam assim, não se preocupe, vai ter alguém. E aí, chegou na hora da transferência, veio os 2 médicos assim, e aí
eu falei assim, eles estavam meio suando. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, não, a gente veio de bicicleta, porque a gente não pega carro. Uhum. Eu falei, mas vocês estão trabalhando? Eles falaram assim, isso não é trabalho, isso é vida. Até hoje, tipo, essa cena é muito maravilhosa. E aí, enfim, transferi eles dois, e aí a gente estava no Colorado e tal, e o médico falou, não testa, Uhum. porque você vai ficar nervosa, você vai testar, não vai dar certo. E eu, obviamente, ignorei essa recomendação. Então, a gente saiu, era em Denver, no Colorado, a gente foi pra Aspen, meu marido foi esquiar, ele falou, cara, vou esquiar. Eu falei, vai esquiar. Aí eu fiquei no hotel tomando, tipo, um suquinho de cranberry, que diziam que melhorava as chances de implantação e tal. Aí eu falei, vou na farmácia. Aí fui na farmácia, comprei 8 exames, comprei tipo, um bando. Ele me assim. Aí saí, e aí foi muito bom, que saiu, assim, uma mini gota de xixi, caiu, e, tipo, 2 linhas muito retas, muito vibrantes, Fortes. muito forte. Aí eu mandei assim no grupo de apoio, gente, 5 dias de transferência aqui, todo mundo, twins, 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 twins. Eu, porque o meu grande sonho era ter gêmeos. A clínica nem normalmente transfere 2 embriões testados, mas o médico já estava colocando fé em mim. Então ele meio que falou assim, cara, você quer colocar, coloca. As chances vão ser pequenas, então o endométrio tá ruim, né, o histórico tá ruim, mas se você quiser, E aí, enfim, são meus filhos. Então, foi muito bom. E eu me lembro que eu liguei, meus pais estavam comemorando, acho que aniversário de casamento, alguma coisa assim, estavam brindando, mas eu falei, tem mais um motivo para brindar, tal. Fiz um FaceTime com eles. Muito bom, muito bom. Uma sensação, assim, indescritível, que eu vou guardar para sempre, assim, na minha cabeça. Ai, que massa. lindo. E aí eu vou pegar esse momento mágico, né? Porque é um momento mágico. É. Depois de tantos esforços, de tanta energia colocada ali num propósito, eu queria falar sobre a sua paixão por leitura e queria falar sobre como e quando nasceu o seu terceiro filho. Que é o Instagram Mãe Lê Pra Mim, que é um sucesso absoluto. Conta pra gente como é que nasceu isso, Perfeito. enfim, como é que a leitura entrou na sua vida. Perfeito. Então, assim, eu sempre fui super leitora criança. Eu me lembro, assim, uma coisa emblemática. Numa viagem de férias com meus pais, lendo, assim, sei lá, em Israel, no ônibus, eu lendo, e minha mãe, olha a janela, você tá perdendo o monumento. Eu falei, mas eu tô lendo um livro muito bom. Então, assim, sempre teve muito em mim. Não me lembro dos meus pais lendo pra mim, mas lembro eles lendo sozinhos. E eu acho que isso, né, uma estante sempre recheada de livros, tal, me deu essa vontade de ler também. E tive pessoas chaves na minha vida que me deram livros naqueles momentos que eu precisava. Tipo, uma professora, uma bibliotecária, tal. Mas eu não tinha grandes planos para como seria a leitura com meus filhos. Muita gente me pergunta, pô, você planejou? Eu falei, cara, gente, eu gastei tanta energia para engravidar que eu não li nenhum livro sobre como ser mãe. Eu não comprei nenhuma roupa, eu não fiz nada. Eu falei assim, cara, quando eles chegarem, a gente vai viver, assim, no improviso. Não me planejei em nada que ia acontecer depois que eles chegassem. Então, não tinha nenhum grande A plano. gente planeja tanto, né, para o antes, que eu acho que o depois a gente não quer planejar mais Falei, vai nada. acontecer, Só vamos curtir. viver, exatamente. Eu não vou planejar, não quero ler nada. Outro dia, uma pessoa que ficou grávida me ligou e falou assim, você tem algum livro sobre, né, eu falei, não tem livro nenhum. Eu tenho livro sobre in vitro. Qualquer outra coisa, eu não tenho nenhum livro. Não vou ler nenhum livro sobre como parent e tal. Não será parte da minha leitura. Mas eu não tinha essa expectativa, mas realmente sempre gostei, então comprei livros, tal. E aí, quando eles tinham 1 ano, 1 ano e meio, bateu a pandemia. E eu falei, meu Deus, eu peguei Covid, os dois mamavam muito, e eu falei, cara, o que eu vou fazer com 2 bebês? Meu marido estava fundando o escritório dele, ou seja, estava super trabalhando. Eu falei, o que eu faço com 2 crianças? Tal. Eu falei, vou ler. E aí eu me lembro, teve um dia que eu li 30 livros para eles. Aí eu falei, gente, isso aqui é um negócio mágico, assim, eu não sei se é toda aqui, mas tenho 2 exemplares aqui na minha casa, e eles amam isso, eu amo fazer isso, ler em voz alta. Quanta coisa legal, comecei a comprar pela Amazon e tal, as livrarias estavam fechadas na época. E falei, gente, será que as pessoas estão sabendo que um bebê de 1 ano topa um livro assim denso? Não é só aquele livro, sabe, de brinquedo, assim? Aquele molinho, né, que faz barulho. Exato, aquilo tem um propósito, é super legal, mas, para, Sim. não é, né, literatura. E eu falei, vou tirar umas fotos dos livros, começar a postar, assim, não tinha a menor noção do que ia se tornar, foi totalmente assim, vou postar e contar pro meu ciclo de amigas que quem tem filho vale a pena ler livro bom. E aí é muito legal que começa uma troca, né, assim, as pessoas começam a recomendar livros, tal, e aí foi totalmente, assim, orgânico da maneira como cresceu. E pra mim, assim, cara, não tem nada melhor do mundo. Ontem eu cheguei super tarde do trabalho, tava estressada, sentei, abri um livro e virou, assim, Tudo uma muda, chave, né? tudo muda. É. Fica bom, a conexão imediata. Não tem uma criança, que eu faço muita roda de leitura, né, que você tá lendo, tá bom, a criança pode sair e voltar, mas todas se interessam, é um negócio impressionante. Sim. A gente nasce com isso, a gente nasce querendo ouvir história, né? Uhum. Então, pra mim, assim, e a gente tá vivendo o boom do livro ilustrado, assim, eu recebo o livro em casa, tem um privilégio das editoras me mandarem e tal. Muita coisa boa, assim, todo dia eu recebo uma coisa boa. Então, pra mim, assim, cara, e eu vejo muitas coisas positivas, além da conexão,
para eles mesmos, assim, a maneira como eles falam sobre os seus sentimentos, como eles conseguem expressar. Direto, assim, eu leio um livro e passa, assim, 2 dias, e eles vêm e fazem um comentário sobre "Ah, mãe, tem uma coisa na minha escola que aconteceu que eu não gostei, parecida com aquilo do livro". É. Uma coisa que ele nunca teria me falado, ainda mais que eu tô fora de casa o dia inteiro, né, tem pouco tempo desse momento de conversa, né, pra mãe que tá fora de casa. E a livraria é o livro que É trigger muito assertivo, facilita, né, essa conversa. Os seus filhos têm o quê? 7? Vão fazer 7 em outubro agora. A minha filha tem 5. Então, desde o início que a Vicky tinha nascido, eu acompanhei o seu Instagram. E aí foi muito legal, eu acho que eu nunca te contei isso, que as coisas que você dividiu lá e a dinâmica que você fez, eu falei assim, gente, é muito legal. Então, assim, desde que a Vicky tem meses, 6 meses, eu leio todos os dias para ela. E antes de dormir, a gente lê 3 livros. Sempre! Perfeito. Igual você também faz, Perfeito, sabe sim, assim? sim, sim. A gente foi evoluindo a história, né? Do tipo, 3 livros antes eram menores, agora a gente já tá lendo capítulos de livros Perfeito. maiores. Perfeito. Mas é isso, assim, eu sinto que também, pra gente, esse momento é muito importante. Sai muito do que aconteceu na vida dela e tal, ali, se expressar e fazer relações. E parar para pensar que aquilo pode ser possível, sim ou não. O livro é um super Com facilitador certeza, para com isso. certeza. E às vezes, assim, tem muito livro que ele tem uma temática, né? Ele é dirigido com um objetivo, por exemplo, desfraude ou dormir e tal, que tem o seu propósito. Mas tem muito livro que é arte, Uhum. que narra alguma coisa da vida e que aí a criança pega aquele gancho, né, e aplica tem um sentimento de empatia com aquele personagem, né, e aplica na própria vida. Então, enfim, outro dia eu falei, só tem coisa boa que sai, né? Nada negativo sai do mundo da leitura. Não. Então isso é muito bom. Eu tenho 2, né? Uma de 5 e uma de 4. E a de 5 já traz as leituras da escola que são para ela aprender a ler, já tá lendo e tal. E aí a gente é o dever de casa dela, Sim. né? Então a gente tá ali no dever de casa e a minha mais nova, ao invés de estar fazendo qualquer outra coisa, ela está sentada do nosso lado e fingindo que ela está lendo como a irmã, não tá lendo nada, mas ela finge que ela tá lendo. E aí porque ela quer participar daquele momento. E às vezes ela atrapalha mais do que ajuda, porque eu falo assim, Betina, agora é a vez da sua irmã, Betina, ela está fazendo o dever de casa dela. E ela assim, não, mas eu também, eu tenho que ler também, mamãe. E aí depois que acaba essa leitura, que é uma leitura obrigatória, né, porque é dever de casa e tal, e a gente tenta fazer algo mais divertido, mas não deixa de ser obrigatório, vem a Betina com o livrinho dela e fala, agora chegou o meu dever de casa, mamãe. Maravilhoso. Que é o livro que não é o dever de casa, que ela traz da biblioteca da escola. Então, assim, realmente é um momento ali de conexão que é incrível, né? Incrível. E Marcelinha, conta pra gente de onde veio esse desejo de você construir conteúdo também, né? Então, a Cacá falou que você teve o 3º filho, foi o Mãe Lê Pra Mim, mas tem mais o 4º e o 5º, e aí o 6º também, depois que é o podcast, mas você também já escreveu 2 livros, né? Sim. De onde veio isso? Tá. Quais foram as necessidades que você tentou Perfeito, suprir ali? perfeito. Então, assim, pra mim, na pandemia, né, como eu contei, eu criei uma Mãe Lê Pra Mim e eu fechei meu escritório, né, todo mundo foi trabalhar de casa a gente fez pouco, durante uns 2, 3 meses. E foi uma fase muito importante. Meu filho andou pela primeira vez, estava já num processo meio de desmame e tal. E aí eu voltei a sair de casa, desaparecer de manhã até de noite. Eu falei, cara, como é que eles vão processar essa informação de que no começo eu estava e depois eu não estava mais, né? Mas que eu iria voltar. E aí eu escrevi esse livro, eu posso mostrar, né? Sim. Claro. Oba. Ele chama Enquanto Você Não Chega. E é começo de um dia, né? E termina à noite. E é justamente o dia na vida de uma menina, que eu percebi nas leituras que as crianças adoravam ver coisas nos livros que acontecem no dia deles, né? Assim, é o momento do banho da personagem, mãe, igual a nossa banheira, sei lá, né? Fazer essas conexões. Então, é uma menininha que também vai indo passo a passo no dia dela, do momento que ela acorda até o momento que ela vai dormir. Só que a mãe não está. Porque eu tive muito, assim, uma sensação de que um certo pânico de que eles teriam toda uma vida onde eu não estaria. Que eles iam aprender coisas novas, ter amor de outras pessoas, e na hora me deu assim, what? Tipo assim, pois tudo que eu passei, eu sou a única pessoa. Sim. Eu, meu marido, e olhe lá, né? Meus pais, meus sogros, olhe lá. Então eu tive esse sentimento assim, depois eu pensei, cara, claro que não. É óbvio que eles vão ter 1000 fontes de amor, de sabedoria, de experiências, e que bom. E a menina vai, ao longo do dia, né, enfim, tendo vários encontros. Aqui ela tá encontrando os irmãos gêmeos dela, eu sempre brinco que eu tenho um embrião congelado, né? Então os irmãos mais velhos dela, gêmeos, eu também tenho. Então eu acho que ele sempre ficará congelado, mas ele sempre terá algum carinho e tá aqui na personagem do livro. Ela vai aprendendo coisas com várias pessoas que não a mãe, até o momento, obviamente, que a mãe chega.
E aí foi super legal, então eu fiz uma autopublicação, minha cunhada, que é a Linnea Redding Levy, que também tem 3 filhos de FIV. Então é uma coisa muito... Meu pai falou assim, ninguém consegue ter um filho normal nessa família. Ih, a gente acabou de A falar gente disso. acabou de falar disso. Por aí, tipo assim, a gente já assim, engravida na boate, sei lá, que coisa. Foi muito engraçado. Mas graças à ciência, nos trouxe 5 netos para meus pais, então somos muito agradecidos. E ela é ilustradora, ela faz várias coisas artísticas, e ela fez um trabalho super legal com colagem, inclusive, né, te mostrar uma outra página que eu acho bonita. Ai, que Tá vendo? lindo. Isso foi legal que a gente foi, nesse mês da pandemia, que a gente fez juntos. Então, por exemplo, cada bonequinho desse é um papelzinho, né? Como se fosse um mosaico, né? E eu cortei com ela, a gente escaneia junto. Então, foi um processo muito gostoso de fazer junto. E aí foi muito legal o retorno, assim, do livro. Muita gente falou assim, poxa, eu sou médica, passo o dia inteiro no hospital. E meu filho falava, quando você vai chegar? Tal, quando eu comecei a ler, ele entendeu que eu ia voltar. Então, saiu dessa vontade da mãe que trabalha, né? Que tá fora de casa. E para dar o conforto para a mãe, mas também para o filho de que ela voltará. Legal. E o seu outro filho? E o outro filho, eu vou mostrar também. Por favor. Esse Então, é mais do que especial. Então, esse tem muita história legal sobre esse livro. Então, uma coisa muito legal que eu fiz durante o processo, que eu gosto muito de registrar as coisas. Então, tem um álbum de tudo, tem um diário de viagem, tem, enfim, álbum da escola deles com report card coladinho e tal. E eu falei, durante o processo, eu falei assim, cara, isso aqui vai ser parte da minha vida. Eu nunca quero esquecer isso, porque whatever o que aconteceu no final, eu quero lembrar. Então, eu tirei foto de tudo. Eu tirei foto das seringas, eu tirei foto quando a gente recebeu resultado negativo e fiz um álbum. E no final era eu grávida. E eu li esse álbum pra eles. Assim, aqui é quando eu fiz isso, quando eu viajei, olha o Viagra, não sei o que. E eles adoravam a história. Aí eu falei, cara, toda criança gosta de saber de onde veio. Sim. Ainda mais uma história que a mãe batalhou muito, o pai batalhou muito pra ter, pra ela estar aqui. Então, por que a não quantidade contar? de pessoas que participaram dessa história indiretamente, né? Total. E aí eu falei, gente, por que eu não escrevo um livro? E aí foi muito legal, porque eu liguei pra minha cunhada, a Linnea, e falei assim, Linnea, eu tô com uma ideia pra um segundo livro. E ela falou assim, aí antes de você falar, posso falar a ideia que eu tô? E era mesmo, ela falou, a gente tem que escrever sobre. Eu falei, falei, ok, fechou isso. Isso foi num ano. Aí eu fiquei 1 ano tentando escrever o livro. E eu não consegui. Pensei, qual vai ser o ângulo que eu vou fazer? Escrevi, achava que tava piegas. Escrevi, achava que a criança não ia se conectar. Não tava legal. E aí, num dia, e é bem mágico isso também, porque acho que 3 anos depois daquele dia lá de Kippur, quando eu peguei meus 22 ovos com os médicos e tal, foi no dia de Kippur também, eu estava na casa da minha mãe, começando o jejum, e aí eu falei pra minha casa, eu tô presa, assim, não tô conseguindo o ângulo certo. E ela falou assim, por que você não escreve da visão da criança? Eu falei, claro, é a visão da criança que eu tenho que contar a história. Aí eu falei, olha meus filhos, fui pro quarto e escrevi o texto igual tá publicado, te juro, não mudou uma palavra. Veio, assim, tudo aquilo que eu tava 1 ano matutando, saiu. E o objetivo era isso, era, tipo, falar mais sobre o assunto, quebrar o tabu, celebrar as crianças que vieram do processo, celebrar a força das mães, dos pais, dos avós, todo mundo que está envolvido no processo. Enfim, fico super feliz que a gente colocou isso no papel e tem um feedback bacana. Então foi isso. E aproveitando que você está falando desse livro, como é que o livro explica o processo da FIV? Dá um spoiler. Dá um spoiler também, né? Perfeito. Exato. A gente fala muito aqui, né, de como é complexo, como é difícil você entender, que quem não viveu, né, como é que se relaciona com isso. A gente fez o nosso podcast anterior, né, a gente fez com 2 convidadas que não tinham vivido isso, e a dificuldade delas se relacionar com esse tema também, né? Sim. E aí você conseguir fazer essa virada e ainda colocar pela perspectiva da criança, né? Então, vou mostrar algumas coisas, mas primeiro uma história engraçada. Então, ele é publicado pela editora Rocco, que é uma super editora, né? Publica Harry Potter no Brasil e tal. Eu tava meio assim, que editora vai topar publicar esse tema que tem um certo tabu, né? E aí foi muito legal que eles embarcaram super no sonho comigo. E quando eu fui fazer o pitch, eu falei, gente, é muito mais fácil explicar isso do que sexo. Isso aqui é uma coisa muito mais fácil de explicar para criança. E criança, eu já li esse livro para 1000 rodas, elas facilitam as coisas, né? A gente tem coisa na cabeça, a gente se complica. Então, basicamente, assim, o que eu quis mostrar era, assim, como se a mãe tivesse contado para a criança nos contando o tempo que ela esperou. Então, assim, desde o momento onde os pais falam, vamos ter um filho? Vamos. E aí a questão do tempo passando, né? Assim, a Linnea fez uma ilustração linda em aquarela do calendário, assim, né? Os meses passando. E aí, basicamente, tem uma página aqui que eu vou ler aqui que diz o seguinte: os pais decidem procurar um médico, vão no médico. Aí, assim, o médico deu notícias boas e notícias ruins. Então, teve uma ideia do que fazer para eu chegar na barriga da mamãe. Não ia ser fácil.
A ideia do médico exigiria muito esforço, determinação e coragem. E também uma coisa que eu não sei bem o que é: ciência. É muito bonitinho. Quando eu leio, eu falo assim, gente, o que é ciência para as crianças? Aí um menino sempre tem uma resposta assim, quando você coloca aquelas coisas de poção mágica, assim, eu falei, tipo isso, exatamente. E aí aí ela ilustrou, né, assim, o remédio, né, a injeção, as coisas que a gente comia, as coisas meio tipo, se você comeu abacaxi vai melhorar a inflamação, coisas que você nem sabe se fazem parte ou não, né? Inclusive na capa o arco-íris é feito de todas essas coisas, né? E é um arco-íris porque tem esse nome do bebê arco-íris, né? Que chega depois que a mãe já teve alguma perda ou dificuldade para engravidar. Então, ele contando tudo que a mãe fez, foi homenagear os acupunturistas, que devem ser muito homenageados nesse processo. Sim. Então, isso, a criança contando passo a passo, tem esse mistério do que é a ciência, né? E é isso, e, enfim, é uma explicação lúdica, assim, né, do processo, basicamente. Muito bom. Muito legal. E aí agora você iniciou mais um projeto, que é o podcast Histórias em Capítulos. Não, Conversas em Capítulos. Exatamente. E conta um pouquinho pra gente também como é que tem sido e por que você resolveu esticar ainda mais, né, essa conversa. Perfeito. Então, eu tinha, assim, pra mim, que a gente às vezes é apaixonado pelo livro e não conhece nada de quem escreveu o livro, de onde veio aquela ideia. E obviamente tem, se você procura no YouTube ou procura online, você vai achar entrevistas com os autores e tal, mas eu não encontrava um lugar onde reunia, assim, as grandes pessoas que a gente gosta de ler ou conversar sobre isso. No podcast eu entrevisto os autores, mas eu também entrevisto o editor, que faz muito parte, assim, né, da criação do livro, o ilustrador, os livreiros que colocam o livro aí na rua, né, pessoas que falam, estudam sobre isso. Então, minha vontade era de reunir num só lugar todas as pessoas que amam, são apaixonadas por esse assunto como eu, e que vivem disso, e, né, para fomentar mesmo, assim, para valorizar, porque eu acho que tem muito uma coisa assim, que eu acho, não sei se é só no Brasil ou no mundo, que a gente talvez não valoriza tanto o livro, né? Por exemplo, um exemplo básico, vou dar um livro pra gente, vai dar um livro? Por que você não dá um brinquedo? Tem livro da nossa infância que a gente tem até hoje e lê, quase dura 40 anos. Então, essa foi a minha vontade, de reunir todo mundo, e as conversas estão muito legais, porque as pessoas são muito apaixonadas, né? E tem muita coisa assim, a pessoa conta sobre, eu entrevistei, por exemplo, o Odilon Moraes, que é um super autor ilustrador, e ele conta que um livro dele lindo, que é Aqui e Ali, que fala de um casal que se divorciou, ele conta a história que, na verdade, era uma história dele com a mulher, que a mulher escreveu aquilo como uma carta para ele. Uma coisa que, se não tivesse entrevistado dele, eu nunca saberia, e para mim o livro agora aumentou muito mais, já cresceu além do que está no livro, né? Então esse foi meu objetivo aí, e as conversas estão uma delícia. Como é o nome do podcast? Chama Conversas em Capítulos. Conversas em Capítulos. E tá onde? Spotify e YouTube. Ai, muito bom. Assistam, tá imperdível. Vamos falar um pouquinho de propósito, que a gente queria entender como é que esse livro e esses livros e todo o universo da literatura infantil mudou a sua vida. O que você acha que aconteceu, assim, dessa mudança? Perfeito. Então, assim, eu sempre brinco, até no podcast eu falei isso, eu sou advogada de contencioso societário, né? Então, assim, nunca ninguém me liga com uma notícia boa. É só notícia de... Só bucha. Você conhece bem, é só notícia de problema, né? Então, minha vida, assim, no dia a dia, é uma vida dura. E aí, quando você chega em casa, você chega meio armada, né? Eu chego pronta pra briga. E vem meus filhos, e é o oposto que a criança precisa. A criança precisa de você totalmente desarmada. E o livro faz essa ponte, né? Assim, desarma, me coloca, traz a arte, a beleza, me faz lembrar de quando eu era criança, me traz uma nostalgia de quando eles eram bebês. Então, assim, pra mim é maravilhoso isso, né? Assim, esse momento de conexão. E ele traz essa leveza pra minha vida, que é uma contraposição ao que eu tenho no meu dia a dia no trabalho. Apreciar mais as coisas, ver as coisas com mais calma. E tem muito livro infantil hoje em dia que tá passando uma mensagem pros adultos, né? Com certeza. Tem um lindo agora, eu li há pouco tempo que a mamãe e uma filha se arrumando pra sair pra escola, e a filha tá, olha assim, olhando a árvore, olhando o gatinho, olhando... E a mãe tá assim, não paguei a conta, vai ter a fantasia da escola, não sei o que, blá, blá, blá. E aí minhas filhas falam, mãe, igual você, né? Aí me força a entrar nesse outro ritmo, que é o ritmo da criança, que é o ritmo que a gente devia viver, mas não vive porque tem muita coisa acontecendo, e enfim, né, somos mães que trabalham, que quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, enfim, só coisa boa, assim. Você me perguntou se eu tenho vontade de escrever mais livros. Eu não sei, porque as duas grandes coisas que eu queria falar, eu já falei nesses dois livros. E depois de entrevistar tanta gente fantástica no podcast, eu falei assim, cara, deixa eles produzirem as obras de arte. Eu agora quero conhecer mais autores, tal. Então, eu não sei se eu quero produzir mais livros, mas, assim, eu acho que a literatura nunca vai sair da minha vida, né? E tem uma coisa muito legal que está acontecendo, é que eles estão crescendo, então a gente está começando a ler livros mais complexos, livros que eu li criança, então, enfim, os livros do Roald Dahl, que para mim marcaram muito, agora a gente está lendo junto. Enfim,
E eu tenho um grande objetivo que é nunca parar de ler em voz alta para eles. Uhum. Muitas das pessoas que eu entrevistei no podcast me contaram que, assim, um filho de 18 anos, que obviamente já lê sozinho, só que eles ainda trocam, um lê pro outro e tal. E tem 1000 estudos que falam da importância dessa leitura em voz alta, mesmo quando a criança já sabe ela ler mesmo, sabe? Uhum. Então, enfim, é um objetivo que eu tenho pra vida. Posso aproveitar esse gancho que você falou, ler em voz alta? Você pode ler pra gente, em voz alta, Perfeito. a parte mais emocionante Perfeito. do seu livro? É difícil essa pergunta, mas eu acho, Tipo, você ama tudo, né? eu acho exatamente que é a seguinte parte. Quando a mãe já fez de tudo. Vou mostrar duas páginas, Tá, pode ser? pode. Tua mãe já fez de tudo, tudo, tudo. E essa página eu acho muito linda, porque ela diz assim: minha mãe precisou de ajuda, que veio de várias formas diferentes. Meu pai, meus avós, meus tios, suas amigas, outros médicos, a lista era longa. Que é muito do que a gente estava falando antes, né? Do grupo de apoio, das amigas que vieram aqui. E aí, pra mim, é muito emblemática, assim, essa aqui. Sabe aquele sentimento de querer muito uma coisa que você não tem? Pois bem, era isso que minha mãe sentia o tempo todo, um vazio na barriga. E eu sempre penso essa vazio na barriga porque era exatamente o que eu sentia. Uhum. Não só do bebê não estar, mas como tem algo faltando de mim. E aí o fato de que a gente desenhou, né, a minha cunhada desenhou a criança olhando para a própria barriga, eu acho muito lindo, né? E eles entendem imediatamente, né? Assim, a criança compreende exatamente o que é esse sentimento de querer uma coisa e não ter. Quando né? você falou da curetagem, que foi muito difícil para você, eu tenho uma fala, né, que eu trago no meu episódio, contando a minha história, que é justamente esse vazio na barriga, porque é um vazio na barriga e parece que é um vazio no corpo inteiro, parece que você é seca. É. Porque eu entrei no hospital, onde todo mundo entra para ter um bebê, e aí a enfermeira olhava para mim e falava: por que você tá chorando? Você tá sentindo alguma dor? Eu falei: tô, tá doendo muito. Mas não é o corpo, é tudo. E dói muito porque todo mundo sai daqui com o bebê no colo e eu tô saindo sem nada. Então, assim, isso para mim é muito emblemático, assim, é muito forte. Sim. Não tem remédio. É uma interrupção, assim, de tudo que você imaginava a partir dali também, né? Acabou. Um vazio, é um vazio. Depois de um cheio, né? Não, Exato. impressionante. É muito, muito forte mesmo isso, né? No meu eu também falo do negócio, eu fazia um mantra. E eu também colocava a mão na minha barriga, porque eu também sentia esse vazio. Eu falava assim, cara, como é que eu, sei lá, mando energia para esse lugar? Me fortaleço, sabe? Me encontro aqui. E aí eu falava, eu quero, eu posso e eu consigo engravidar. Vem, sabe assim? Eu falava, vem pra minha filha. Então, muito legal. Eu fiz muito disso de, tipo, The Secret, assim, né? Que eu chamo The Secret, pensar que a coisa vai acontecer. Eu até participei de um podcast. No Colorado, eu conheci um podcast que me ajudou muito. Então, é muito legal vocês estarem fazendo isso aqui, porque, inclusive, um dos remédios que eu tomei, eu ouvi no podcast, e era uma mulher que entrevistava pessoas casos de sucesso. E, às vezes, o caso de sucesso era decidir não ter filhos, adotei, vários outcomes diferentes. E aí, eu pensei, eu vou ser uma convidada desse podcast. Você. Aí, quando eu engravidei, eu ainda tinha uma mega insegurança se ia dar certo, mas eu marquei pra quando eles iam ter um mês. Falei, você me aceita convidada? Mas eu quero depois que eles nascerem. Então, tá bom. Aí marcou, e aí eu ficava pensando assim, eles vão nascer e vai dar tudo certo, porque eu vou ter esse episódio. Então, tá uma data gravada. Tipo assim, eu vou, novembro, né, eles nasceram em outubro, dia X de novembro eu vou ser entrevistada. Então, pra mim, o pensar na frente ajudou muito, assim, né, de mentalizar que a coisa ia acontecer. E aí dá pra gente falar que até a escrita e tal, você conseguir materializar isso, foi um processo de cura? De você reviver isso para uma outra perspectiva, não tanto daquela dificuldade, da dor que a gente sabe, né? Que é. Sim. Cara, com certeza. É muito impressionante, assim, isso nunca vai. Eu penso nisso diariamente, assim. E meus filhos vão fazer 7 anos. O processo nunca vai me abandonar. É parte de quem eu sou. Toda vez que eu falo com eles, eu falo pra eles o tempo inteiro sobre isso. E eu carrego um super. É estranho dizer, mas eu carrego um carinho sobre o processo. Eu não tenho ressentimento, raiva. Não tenho. Assim, várias das coisas que eu vivi, eu não teria vivido se eu não tivesse passado por isso. E momentos muito, muito duros, mas momentos muito mágicos. Muito. Esse negócio que a gente viajava, teve uma viagem, por exemplo, que eu fiz eu, minha mãe e meu pai, porque o esperma do meu marido já estava lá, ele não precisava ir, estava trabalhando muito. Foi nós três. Eu falei, quando na minha vida que eu, depois de adulta, viajar nós três, ficar abraçadinhos numa cama esperando um resultado, assim, sabe? Um negócio assim. Então, eu tive muita coisa boa. Então, eu guardo
Eu tenho, o meu marido sempre brinca também que a minha memória é péssima, então eu esqueço as coisas ruins, então eu acho ótimo. Só lembro do que é bom. Então eu guardo um carinho. Então isso é. E aí o livro é meio a chave de ouro nisso, assim, né? Assim, de outras pessoas também verem com olhos bons o processo, né? E não olhos negativos. E aí você falou que você fala o tempo inteiro sobre o processo com seus filhos. Como é que foi ler pela primeira vez a história deles, né? Perfeito. Pela perspectiva deles. Como é que foi a Perfeito. reação deles, Então, foi assim, muito quando engraçado, você porque eu leu? li antes das ilustrações, porque eu tinha texto, né? Uhum. Eles ficaram assim, mãe, que livro ruim. Não tem nenhuma uma ilustração, não tem nenhuma imagem. Eu falei, não, um boneco do livro e tal. Mas eles estavam muito familiarizados já com a conversa, porque eu já tinha aquele álbum que eu mencionei que eu lia. Aham, Então eles estão, e eles acham, é parte deles, assim, eles não acham diferente, né? sei. Eu li pra escola deles, a turma inteira. E eu falei, eu expliquei um pouquinho, eu falei, algumas crianças nascem, outras crianças nascem de outra forma, tal. E a criança acha normal, né? Assim, Uhum. ela não acha fora do normal. Mas eu acho que eles ficam com essa mensagem. Todo filho fica, mas eu acho que esse fato de que eu fico contando isso, assim, eles sentem que eu fiz muita coisa pra estar nele, né? Eu acho que eles carregam um pouco isso, assim, tipo, cara, né? Eu acho, você tem essa impressão de que eles veem um esforço e que isso tá no ar, assim, né? Uhum, Então, uhum. acho positivo. Não, e é muito legal porque a gente tem essa possibilidade de viver isso também, né? Porque é tão complexo você conseguir contar essa história. E esse livro facilita tanto para tantas outras pessoas que também viveram isso, Isso né? é muito legal. Eu recebo tanta mensagem de pessoas que eu nunca vi na minha vida, obviamente. Poxa, eu fiquei 7 anos, eu fiquei 6 anos, eu fiquei sei lá quantos anos fazendo. E agora eu tô lendo, eu nunca tinha contado pro meu filho até chegar o livro. Eu vou só mencionar um vídeo que é a coisa mais linda, que é uma mãe que me mandou. A menina tem 2 anos. E a menina sabe todo o texto. E ela abre, e ela troca pra como se fosse ela. Ela assim, aí mãe, eu demorei muito, né, mãe? E a menina é linda, ela assim, e aí, mãe, como é que era mesmo essa parte aqui? Que você tomou aquela injeção, né, mãe? A vacina, você tomou a vacina? Então, ai. Aí quando a mãe me mandou, eu falei, gente, fez o meu ano, assim, sabe? Esse vídeo de chegar em pessoas que eu não conheço. Isso é muito legal, né? A internet tem coisa muito negativa, mas tem coisa muito boa, que é chegar em pessoas que você não viu e Uhum, que, enfim, tá fazendo parte da história da família delas, né? uhum. Muito legal. A gente estava conversando sobre isso ontem. Eu tenho duas histórias diferentes em casa para contar. E aí, do jeito que você coloca, é tão especial. E aí a criança se sente tão querida e desejada que eu falei, eu preciso tomar cuidado com a Betina para dizer para ela que ela também foi muito querida e muito desejada, porque não fez isso aqui tudo, entendeu? Mas filha, é tudo igual. Porque eu tenho certeza que ela vai assim, mas e eu, mamãe? Sabe assim? Total, Então eu falei, cara, eu total. preciso calibrar ali para não, sabe, não dar Com um problema no certeza, outro lado. com certeza, com Porque certeza. realmente Sim. é um desejo muito enorme e muito forte, né, que a gente vive. Uhum. Eu acho que tudo que você falou mostra que a sua jornada, ela se tornou um propósito, né? E eu acho que você fala para as crianças, mas você também fala para os pais, Uhum. né? E os pais, como é que todo mundo recebe isso? Os pais, não só as crianças, mas os pais. Você tem esse Sim, retorno? perfeito. Tem. Uma coisa muito legal que tem é muita gente compra no processo, antes de engravidar. Então isso é muito especial. A pessoa, outro dia até me mandaram uma foto de deram para um médico de FIV, o casal deu para o médico como um presente ao longo do processo, dizendo assim, não sei se vai dar certo, mas isso aqui é um presente para você, tal. Então isso eu acho muito especial, né, de ser assim, de ser meio aquela esperança, né, assim, ó, um dia eu vou ler para o meu filho esse livro. Então isso eu acho Isso é muito, lindo, né? muito legal. Acho muito legal, muito legal. Que é uma coisa que talvez eu nem tinha pensado quando eu escrevi e se tornou realidade. E isso, esse negócio da pessoa dizer assim, eu não tinha contado e esse livro me motivou a contar. Às vezes a pessoa não conta porque ela muito, acho, assim, ela vê o processo e vê o fim do processo e vê o nascimento como agora uma nova coisa. Não tem por que eu contar. Mas na verdade tem muito por que Faz contar, muita né? parte, É, a sua né? história é o que te levou até lá, né? Não, e ouvindo você falar, Marcelinho, eu achei muito legal, porque assim, é um livro que é para crianças, mas não é só para crianças, né? Então, assim, uma dica, de repente, para as pessoas que estão ouvindo a gente, é comprar o livro e dar para alguém que vai te apoiar nisso, porque é muito difícil você explicar o que que é essa jornada, né? Aí você tem uma ilustração que, na hora que você abriu, eu olhei, já tinha lido o livro algumas vezes, você abriu aqui agora, eu me emocionei. Porque é isso, é muita gente envolvida. E aí, como é que você vai tangibilizar isso para alguém que nunca viveu isso, né? Então, de repente, um familiar, um pai, uma mãe, uma amiga que vai querer te apoiar nisso, é uma forma de você conseguir simplificar algo que é muito complexo e fica muito fácil de você ter ali algumas conversas, né?
Eu mesma, com a minha filha, a gente conversa também sobre o assunto, e aí ela já entendeu que a gente precisa que uma sementinha vá para minha barriga e que essa sementinha tem metade da mamãe e metade do papai. Então, assim, ela já entendeu que é mais ou menos esse processo também, não sabe exatamente tudo. Quando você falou da vacina, com certeza eu vi a minha filha falando vacina também, porque a injeção para ela é vacina. Mas é muito bacana conseguir facilitar uma conversa complexa, difícil. Até para quem viveu, né? Quando a gente foi construir o nosso episódio aqui do podcast, reviver tudo e saber como é que a gente conta isso. Sim, É com um certeza. facilitador Com muito certeza. grande. E tem uma coisa legal que aconteceu, dos casais do mesmo sexo, né, que fizeram tratamento, tal, assim, por exemplo, na sala da minha filha tinham 2 pais. Uhum. E eles lidaram com a maior naturalidade. Eles perguntaram, mãe, quem que deu a sementinha da mulher? Aham. Não foi assim, como eu tenho 2 pais? Quem deu? Eu falei, provavelmente alguém, não sei se era alguém que eles conheciam, mas, né, mas é filho dessa. Eu falei, não é filha, ela doou a sementinha. Ah, tá bom, perfeito. Então, teve uma explicação para isso também, sabe? E, Uhum. enfim, né? E eles se satisfazem com a explicação, né? Uhum. A gente é que complica Total, tudo. começa a criar em cima, né? Exatamente. Exato. E aí o papo tá muito bom, mas queria que a gente fechasse com uma mensagem sua, assim, né? O que você daria de dica aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, tanto da sua história quanto do uso da literatura para facilitar essas Perfeito. conversas difíceis? Eu acho que tem uma coisa, assim, eu tomei uma decisão, não no início do meu processo, mas mais pro início, de compartilhar. Então, eu falava para as pessoas que eu estava fazendo tratamento. Eu acho que tem um lado negativo de falar, porque quando você fala, você abre uma pressão das pessoas em volta, esperando o que vai acontecer. Mas tem um lado muito positivo, que é você não guardar isso para você, porque carregar isso é muito difícil, sozinho. E eu tive, inclusive, experiências no trabalho muito positivas, que a gente, acho que como mulher, tende a dizer, não vou contar uma fraqueza, não vou contar uma coisa que eu preciso ir no médico, não vou contar nada, né? Eu sou durona e tal. E eu contei, inclusive, para clientes. E eu tive uma experiência excelente, o cliente falou para mim, faça o que você tiver que fazer. Eu vou continuar te ligando, eu não vou te trocar de advogado, porque você está fazendo esse processo. Então, eu me surpreendi positivamente com a reação das pessoas. Então, eu acho que a gente tende a achar que a reação será mais negativa do que é. E eu acho que abrir, eu sei que não é para todo mundo, também é muito da minha característica como pessoa de falar, mas eu acho que é bom. E aí você recebe o carinho das amigas, você recebe o carinho vindo de várias fontes. E sobre a literatura, a mensagem é assim, leiam, leia mais, eu sei que a vida é muito corrida, mas, cara, quando eu paro para ler um livro para mim, e quando eu paro para ler um livro para meus filhos, eu nunca vou me arrepender de ter parado para ler um livro. Isso está claro. Então é isso. Maravilhoso. Muito obrigada pela sua generosidade de abrir sua história e de trazer esse propósito para tanta gente como uma ajuda, né? E como um caminho aí para as pessoas terem isso para poder ajudar no processo. Muito legal. É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada. Adorei. Obrigada, Marcelinha. Tchau, tchau.